E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num universo que costuma dar um nó na cabeça de quem estuda francês. Por que o francês que a gente aprende no livro parece outra língua perto do que os jovens falam no dia a dia? Pois é, a gente vai decodificar essa linguagem juntos. Fala a verdade, quem nunca se dedicou horas e horas aos estudos para depois ouvir uma conversa entre jovens franceses e não entender quase nada? Essa sensação é super comum. A língua falada, sabe, principalmente entre a galera mais nova, é cheia de gírias, de umas palavras cortadas e tem um ritmo que, assim, os livros didáticos simplesmente não acompanham. Mas ó, calma, porque a gente achou a ferramenta perfeita para nos ajudar nessa missão. A série Scam Friends. Pensa nela como uma janela, sabe? Uma espiadinha direta nas conversas reais de estudantes do ensino médio. É o guia ideal para a gente entender como o francês é falado de verdade na prática. Então, vamos começar pelo começo. A nossa primeira parada vai ser justamente essa diferença entre o francês mais formalzinho do livro e o da vida real. E para começar com o pé direito, vamos falar de um tipo de gíria muito, mas muito popular na França, o verlan. A lógica do verlan é até que bem simples. Você basicamente inverte as sílabas de uma palavra. Por exemplo, a palavra louche, que quer dizer algo como suspeito ou estranho, vira chelou. Então, mesmo que a gente aprenda bizarro na escola para dizer estranho, num papo mais relaxado, é bem mais provável que a gente ouça chelou. E olha só que legal o contexto em que a palavra aparece aqui. Um personagem tá achando meio esquisita a situação de um aluno novo chegar na escola faltando só 5 meses pro BEC, que é tipo o vestibular deles. Ele não fala que é bizarra. Ele diz c'est un peu chelou, ou seja, é meio estranho, meio zoado. É o uso perfeito, supernatural da gíria. Beleza, saindo um pouco do verlan, vamos agora dar uma volta pelos corredores de um lycée, que é um ensino médio francês. Lá, existe todo um vocabulário próprio que é quase um passaporte para se enturmar. Que fê! Anotem essa palavra porque ela é essencial. É um verbo que se ouve o tempo todo. Pensa nele como a versão mais intensa e informal de aimer, que é amar, ou adorer. Se alguém curte muito alguma coisa, uma música, uma festa, até uma pessoa, essa pessoa vai dizer que kiffé. E aqui a gente tem um exemplo ótimo. Os personagens estão querendo arrumar um lugar legal na escola. Para quê? Para se encontrar, bater papo e, claro, kiffir. Ou seja, para curtir, para aproveitar o momento juntos ali na escola. Simples assim. Bom, toda escola tem as suas panelinhas, né? E na França não é diferente. Um bolos é a palavra, meio pejorativa, usada para descrever aquela pessoa que está meio por fora dos grupos populares, sabe? Basicamente um perdedor, um paga-mico. Olha que interessante o uso aqui. O contexto é tipo um alerta. Um personagem está falando para os amigos que se eles ficarem muito isolados, sem participar das coisas da escola, eles mesmos vão acabar virando os bolos de quem eles tanto zoam. Mostra direitinho como a palavra é usada no dia a dia. E só para a gente fechar esse kit de sobrevivência escolar, aqui vão mais algumas palavrinhas que se ouve sem parar. Le foyer é tipo a sala de convivência, sabe? Le proviseur é o diretor. Un teuf, que é mais um verlan, a inversão de fête, ou seja, festa, e a cantine, que é o refeitório. Certo. Agora que a gente já está por dentro do vocabulário da escola, vamos entrar num assunto que movimenta qualquer conversa: os altos e baixos dos relacionamentos, tanto de amizade quanto amorosos. Primeiro, o básico do básico. Em vez de ficar falando un garçon ou une fille, que soa mais formal, o normal na conversa do dia a dia é um mec, para se referir a um cara, e une meuf, para uma garota, uma mina. E para falar de um amigo próximo, um parceiro, se usa un pote. Agora, atenção total para essa palavra. Pecho. Esse é o verbo que todo mundo usa para falar de flertar, de ficar com alguém. É o nosso pegar, na ver. E olha só essa frase. O personagem tá super chateado porque perdeu uma festa. E por quê? Porque ele perdeu a chance de pecho, ou seja, de pegar alguém. É o arrependimento puro e simples sendo expresso com gíria. Mas, né, nem tudo são flores. Do outro lado da moeda, quando o lance não dá certo, a gíria para terminar o relacionamento é largar. O que é até fácil de lembrar, porque parece muito com o nosso largar. Nossa, e essa frase aqui mostra um conselho bem direto, para não dizer outra coisa. Um personagem fala para o outro: se a garota começar a se apegar demais, o que você faz? Tu la largue et tu changes direct. Você larga ela e já parte para outra, imediatamente.
Bom, depois de falar de relacionamento, faz todo sentido a gente ver como as gírias aparecem na hora de expressar emoções e reações. Afinal, é disso que uma boa conversa é feita, né? E aqui temos mais uma pérola do Verlaine. Lembram dele? Hello vem da inversão de lourd, que ao pé da letra significa pesado. Mas na gíria, hello é usado para descrever qualquer pessoa ou qualquer situação que seja muito, muito irritante. Um porre, um saco. Nessa cena, dá pra sentir a frustração do personagem. Ele tá achando as respostas de um questionário super sem graça e aí ele solta. A situação é super hello, ou seja, muito chata mesmo, que saco. E agora, uma palavra que é um verdadeiro coringa: grave. A galera jovem usa esse advérbio para intensificar praticamente tudo. Pode querer dizer muito, demais, sério, totalmente. Tudo depende do contexto, é super versátil. E, gente, olha que exemplo sensacional. Aqui a gente tem um combo juntando duas gírias que a gente acabou de ver. O diretor não só gostou da ideia da sala de convivência, ele grave que fê. Ou seja, ele curtiu muito, ele adorou de verdade. É a combinação perfeita para mostrar um super entusiasmo. Certo. Depois de passar por todos esses exemplos, de ver todas essas gírias em ação na série Scam Friends, fica a pergunta: qual é a grande lição que a gente pode tirar disso tudo? No final das contas, o que a gente percebe é que aprender gíria não é só decorar uma lista de palavras novas. É muito mais. É sobre entender a cultura, o humor, como as pessoas se relacionam, é entender todo o contexto que está por trás. É isso que realmente nos conecta com a língua de um jeito mais profundo, mais autêntico. Então, fica aqui o convite. Da próxima vez que for assistir a um filme, uma série ou ouvir uma música em francês, presta atenção. Essas palavras, essas expressões, elas estão por toda a parte. A questão agora é: será que a partir de hoje o francês vai começar a soar um pouco diferente?